Beleza, estudante? Vamos para a nossa quarta aula de trigonometria? Não sai daí, hein? Logo depois da vinheta. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E na aula de hoje a gente vai dar sequência aí no conteúdo de trigonometria, certo? Comecei desde o zero lá e agora a gente vai dar sequência aí para a nossa quarta aula, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal aí, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E toda vez que eu postar alguma coisa, você vai ser notificado, certo? E deixa aquele like, comenta aí, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Vamos lá que eu já falei beleza demais. Vamos para a aula. Então, aula na tela aqui, ó. Trigonometria, aula 4. Então, a gente começou falando do Teorema de Pitágoras, tal, provamos o Teorema de Pitágoras, fizemos alguns exemplos, e agora a gente vai entrar nas razões trigonométricas, famoso seno, cosseno, tangente, e a gente vai falar também um pouco de cotangente. Tudo isso ainda baseado no triângulo retângulo, mas depois a gente vai se aprofundar mais no que é o seno, de onde sai o seno, de onde sai o cosseno, beleza? Então, vamos lá. Então, tem um triângulo retângulo aqui que a gente estava estudando. Então, ângulo reto aqui. Tem o ângulo vermelho aqui, que é o ângulo menor. E o ângulo verde aqui, que é o ângulo maior, né? Entre esses dois. E aqui os catetos B, C e a hipotenusa A. Quando eu fiz na aula anterior, eu estava chamando esse ângulo de ângulo vermelho, de ângulo verde. Mas vamos dar uma definição mais clara para isso, né? Geralmente a gente nomeia os ângulos aí por letras do alfabeto grego. Isso é uma convenção, mas você pode chamar pela letra que você quiser. Tranquilo? Então, a gente vai chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, esse ângulo menor aqui é o alfa. E esse ângulo verdinho aqui pra gente é o beta. Então, duas letrinhas aí do alfabeto grego pra gente. E o que a gente tem que entender? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus. Então, ó, se eu pegar o alfa, somar com o beta e somar com esse 90 graus aqui do ângulo reto, eu vou ter 180 graus. Só que se eu isolar aqui, ó, se eu pegar esse 90 graus e mandar ele para o segundo membro, como ele vai negativo, então eu vou chegar à conclusão que alfa mais beta é igual a 90 graus. Eu já tinha comentado isso na aula anterior, mas alfa e beta são ângulos complementares. Toda vez que eu somar dois ângulos e a soma deles der 90 graus, quer dizer que eles são ângulos complementares. Isso vai ajudar a gente bastante a economizar tempo em alguns cálculos aí que aparecerem. Depois a gente vai fazer exercícios e você vai treinar e você vai entender, certo? Então vamos falar do seno. Primeira razão trigonométrica aqui é o seno. Quando eu vou falar das razões trigonométricas, o cateto, que a gente só chamava de cateto, cateto B e cateto C, eles vão ter alguns nomes especiais aqui. Então, toda vez que eu calcular o seno, vai ser o seno de um ângulo, certo? E o seno de um ângulo vai ser uma razão, vai ser uma divisão entre dois valores. Então, como é que eu vou calcular esse seno? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, ó, hipotenusa B, ou hipotenusa A, cateto B e cateto C. É o mesmo triângulo que estava lá no outro slide. Tem um ângulo alfa aqui, ó. Então, toda vez que eu for calcular o seno, o cosseno, a tangente, não importa, é sempre o seno de um ângulo, sempre vai estar relacionado a um ângulo, beleza? Então, esse é o ângulo. A hipotenusa está aqui, ó, a hipotenusa não vai mudar, a hipotenusa é essa. Agora, ó, eu tenho os dois catetos. Quando eu estou tratando desse ângulo aqui, ó, como eu estou tratando desse ângulo, eu tenho que relacionar esses dois catetos com esse ângulo. O cateto B é o cateto que está de frente para o ângulo aqui, ó, certo? Então a gente vai dar um nome especial para ele. E esse outro cateto aqui, que é o C, ele está colado aqui no ângulo, ó, então ele vai receber um outro nome. Então, o cateto que está de frente para o ângulo, ó, ele é chamado de cateto oposto, ou seja, cateto oposto ao ângulo. Então ele não é só mais um cateto, agora ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. E aqui, ó, eu tenho o cateto que está colado aqui, que está junto, ó, ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então toda vez que você olhar um ângulo dentro de um triângulo, com exceção do ângulo reto aqui, ó, você vai definir o cateto oposto e o cateto adjacente. E a hipotenusa sempre vai estar de frente para o ângulo reto, beleza? Então a gente tem que ter essa noção. Relacionar o ângulo com seu cateto oposto e com seu cateto adjacente. Se o ângulo tivesse marcado aqui na parte de cima, as relações iam mudar, a gente vai ver daqui a pouco. Certinho? Então, voltando lá, ó. E o que vai ser o seno de um ângulo?
Eu coloquei x aqui porque esse x pode ser qualquer ângulo dentro do triângulo ali, ó. Vai ser a razão, ou seja, a divisão, por isso o título aqui, ó, razões trigonométricas, entre o cateto oposto e a hipotenusa, certo? Então, o seno de um ângulo vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é o que está aqui, ó. Se você olhar para esse triângulo, então, ó, o ângulo está aqui, ó. O cateto oposto é o B e a hipotenusa é o A. Então, o seno do ângulo alfa vai ser o valor de B dividido pelo valor de A. Tranquilo? Agora vamos entender o beta. Vamos tentar entender o ângulo beta. Então, para entender o ângulo beta, vamos olhar para esse outro slide aqui, ó. Então, tem o ângulo beta que está aqui, ó. Certinho? E agora vamos relacionar quem é quem. Então, a hipotenusa não muda. A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo reto. Beleza? E depois que a hipotenusa está de frente para o ângulo reto, o que eu tenho aqui, ó? Quem vai ser o cateto oposto? Ó, tem o cateto B e o cateto C. O cateto oposto é que está de frente para o ângulo, então agora mudou. Ó. O cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Então, dependendo do ângulo que você está mexendo, as posições do cateto oposto e cateto adjacente vão mudar. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. E o que vai ser o seno do ângulo beta? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas em relação a beta, o meu cateto oposto é o C. E a minha hipotenusa continua sendo A. Tranquilo? Então a gente viu isso aqui. Agora vamos entender o cosseno. O que é o cosseno de qualquer ângulo? O cosseno de qualquer ângulo, ó, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A gente já viu no triângulo maior lá, né? Onde eu identifico os catetos. Então, se eu olhar para esse triângulo que está aqui, ó, vamos pensar primeiro no ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto adjacente? É o C, ó, é o cateto que está colado. E a minha hipotenusa é o A. Então, o cosseno do ângulo alfa vai ser C sobre A, certo? Quando a gente for fazer esses exercícios, no lugar do C e do A vão ter números, a gente vai conseguir praticar, certo? Agora vamos pensar no ângulo beta. O ângulo beta está aqui, ó. Então, ó, quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É esse Bzinho. E quem é a hipotenusa? É o Azinho aqui, ó. Então, o meu cosseno do ângulo beta vai ser B sobre A, tranquilo? E você percebe que tem algumas igualdades aqui entre as fórmulas. Depois a gente vai ver isso com mais calma, senão é muita informação. Vamos ver a tangente. A tangente de qualquer ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então você percebe aí que a tangente não depende da hipotenusa. Então, ó, se eu olhar para o ângulo alfa, que está aqui, ó, o vermelhinho, cateto oposto, B, cateto adjacente, C. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Da mesma forma, eu posso definir a tangente de beta. Então, a tangente de beta está aqui, ó. Quem é o cateto oposto a beta? É o C. Quem é o cateto adjacente? É o B. Então, a tangente de beta está aqui, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, tá tudo certinho aqui. Vamos olhar agora um outro desenho aqui para falar da cotangente. Faltou a cotangente. Então, vamos falar de seno, cosseno, tangente e cotangente. Então, o triângulo está aqui, ó. Lembra das relações, ó. Tá bonitinho aqui, ó. As relações, certo? Tanto nesse slide... Opa, deixa eu voltar para o outro slide aqui. Esse slide aqui, ó. As relações estão valendo para o ângulo beta. E no outro caso aqui, ó, tá mostrando para o ângulo alfa, ó. Tá tudo bonitinho, certo? Então, vamos voltar aqui para falar da cotangente. O que é a cotangente de qualquer ângulo? A cotangente é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, ó, você percebe que teve uma inversão aí em relação à tangente. Depois a gente vai analisar isso com calma. Por enquanto, só vamos gravar que cotangente é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Se eu olhar para o ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? Ó? É esse Czinho aqui, ó. E quem é o cateto oposto é o Bzinho. Então, ó, a cotangente de alfa é C sobre B, certo?
E se eu quiser olhar a cotangente do ângulo beta? O ângulo beta está aqui, ó. Cateto adjacente é o B. Cateto oposto é o C. Então, ó, a cotangente de beta é B sobre C. Tranquilo? Eu sei que é muita fórmula, é muita coisinha para decorar aí, a gente que está começando, que está engatinhando no estudo da trigonometria, mas o que vai te levar a entender realmente o conteúdo? Assiste a aula quantas vezes for necessário e depois pratica os exercícios aí que eu vou deixar. A gente vai fazer um exemplo agora, certo? E se não for nessa aula, na próxima, eu vou deixar uma lista com um resumão aí de algumas aulas para que você pratique. Mas quando eu for deixar a lista, eu vou avisar você, certo? Então vamos lá. Lembrando que na aula anterior eu já tinha deixado uma lista aí para vocês treinarem o Teorema de Pitágoras. Se você não fez a lista, volta lá no vídeo anterior, assiste e tenta fazer a lista, certo? Porque depois eu vou fazer uma live para corrigir esses exercícios. Aqui é pegada de curso mesmo. Então, a gente está fazendo um curso de trigonometria, certo? Então, vamos lá. Tenho esse triângulo aqui, ó. E percebe que agora eu só marquei o ângulo alfa. Então, para mim, agora o beta não me interessa. Certinho? Se para mim só interessa o alfa, eu vou ter que olhar, ó, essa configuração aqui, ó. O B vai ser o meu cateto oposto, o C vai ser o meu cateto adjacente e o A vai ser a minha hipotenusa. Então, a ideia é essa. Vamos lá. O que está faltando aqui, ó? Está faltando calcular esse cateto. Então, eu tenho dois lados de um triângulo e quero descobrir o terceiro. Como é que eu faço isso? Como é que a gente fez no vídeo anterior? A gente aplica o Teorema de Pitágoras. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 13, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, x ao quadrado e 12 ao quadrado. Então, aplica o Teorema de Pitágoras aí de uma forma bem tranquila. 13 ao quadrado, 13 vezes 13. 13 vezes 13, 169. 12 ao quadrado, 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Como eu quero isolar o x, esse 144 eu vou mandar ele para o primeiro membro, só que ele vai ficar negativo, então vai ficar, ó, 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. Fazendo essa subtração, eu tenho aqui 25, que é x ao quadrado, e o número que elevado ao quadrado dá 25 é o 5. Então, esse x aqui, ó, vale 5, certo? Então, calculei o cateto que estava faltando. E se eu aplicar as razões trigonométricas nesse triângulo, como é que fica? Vamos calcular o seno do ângulo alfa. Percebe que, para falar de Pitágoras, eu não preciso falar de ângulo. Agora, as razões eu preciso de um ângulo. Então, ó, como é que fica o seno de alfa? Por que ficou 5 sobre 13? A gente tem que lembrar que seno do alfa é o cateto oposto, ó, que é o x, dividido pela hipotenusa que é 13, certo? Eu falei 13 e apontei para o 12, mas ó, x sobre 13. Só que o x eu calculei aqui, ó, é 5. Como é que fica o cosseno de alfa? Então, ó, o que é cosseno? É a razão entre o cateto adjacente, que é o 12, e a hipotenusa, que é 13. Então, ó, cosseno de alfa, ó, 12 sobre 13. A gente poderia dividir aí esses valores, achar um valor decimal, mas vamos deixar na forma de fração por enquanto. Então, a tangente. O que é a tangente de alfa? A tangente é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Como o alfa está aqui, ó, o cateto oposto é o x, que para mim é 5, e o cateto adjacente é o 12. Então, ó, a tangente de alfa, cateto oposto 5, cateto adjacente 12. Tá aqui. E a última razão que falta pra gente é a cotangente. Então, ó, até rimou, né? O que falta pra gente é a cotangente. A cotangente, ela é, ó, o inverso da tangente. Então, ó, a formulinha tá até aqui, ó. Cotangente, a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Quem é o cateto adjacente, ó? Tá colado aqui, ó, é o 12. E o cateto oposto é o que tá de frente ali, ó, o x. Então vai ser 12 sobre x. Só que o x é 5. Então, ó, a cotangente do ângulo alfa é 12 sobre 5. E depois desses valores, aí quando eu calcular e transformar em decimais, é possível consultar uma tabela e descobrir o valor desse ângulo. Então, a gente vai ver isso depois. Como é que a gente usa uma tabela trigonométrica
sabendo seno, cosseno e a tangente, e a gente descobre o ângulo. A gente vai fazer coisas com isso depois, certo? Só que isso na próxima aula. Então, espero que você tenha gostado aí, ó. Faz o print do quadro, depois assiste a aula, para no momento que eu termino o quadro, faz o print bonitinho para que você tenha aí como resumo. Certinho? Por hoje é só. Espero que você tenha entendido aí. Espero que você tenha gostado. Mais entendido do que gostado. Às vezes você não gosta da matemática, você estuda aí porque você precisa, mas o meu objetivo aqui é que você entenda a matemática, certo? Se você gostar, mais ainda. A gente tem uma premissa aí de quando a gente começa a entender, a gente começa a gostar. Então, se você não gostava, espero que você comece a gostar. Ou você começou a assistir essa playlist aqui. Fala, putz, não é tão difícil como eu imaginava. Estou começando a gostar. E aí tem que praticar, certo? Depois a gente vai deixar exercícios. Se você estiver estudando aí, já pega o seu material didático, faz os exercícios que tem a ver com esse tema, para que você fixe cada vez mais, certo? E não esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. E deixa o like também, certinho? Fui, tchau, tchau, até a próxima.